Olá, eu sou o Luiz Felipe Maiorga, um dos diretores do IPRAM, sou médico veterinário e com este vídeo aqui eu pretendo ajudar as outras instituições, órgãos, departamentos governamentais a entenderem, compreenderem, a interpretarem os eventos, possíveis eventos de mortandade de aves vitimadas pela gripe aviária de alta patogenicidade que podem acontecer ainda esse ano, ou nos anos que estão por vir. E compartilhar um pouco da nossa experiência aqui com os registros que nós conseguimos ao longo dessa temporada. A gente teve uma onda, talvez a primeira onda de mortandade em carne em massa de aves marinhas, majoritariamente da espécie 30 reis de bando, o Thalassius acuflavidos, mas também tivemos outras 3 espécies de 30 reis aparecendo misturados no meio dessa epizotia. E secundariamente outras espécies de aves aquáticas, de água doce ou mesmo terrestres. Eu aproveito esse momento aqui do vídeo para você que é uma pessoa leiga, que não está envolvido nas ações de enfrentamento à gripe aviária, que você, caso encontre uma ave debilitada ou morta na praia ou na vegetação, no ambiente continental, não toque no animal. Informe as instituições locais responsáveis pela investigação desses casos, porque existem equipamentos de proteção individual adequados que você deve utilizar para manusear essas aves. Você está correndo um sério risco de vida. A gripe aviária ela tem uma letalidade acima de 50% para os seres humanos. Aqui nós temos alguns gráficos preliminares dos números que nós obtivemos. Não é a quantidade de animais que o IPRAM atendeu. Isso aí foi um monitoramento que a gente fez de registros de carcaças de animais que sequer chegaram para nós. Muitos desses registros vão ser utilizados nesse vídeo, falando sobre sinais neurológicos. E estamos falando aqui de um universo de 626 aves até o começo de agosto. Então já está um pouco desatualizado, mas a gente pode observar que a principal espécie é o 30 reis de bando. É a espécie que se aglomera em maior quantidade para fazer os seus ninhos, sua atividade reprodutiva aqui nas ilhas. O epicentro foram as ilhas costeiras, então temos a Ilha dos Ovos como principal local mais afetado. Em segundo lugar, as Ilhas Itatiaias. E secundariamente algumas outras aves, outros esternídeos que frequentam as colônias, embora não estejam em atividade reprodutiva. Então nesse gráfico de baixo a gente removeu os 30 réis de bando para poder observar melhor a incidência de outras espécies, dentre os casos suspeitos. Isso não tem nenhuma comparação com nenhuma ocorrência anterior, isso não tem referência na série histórica aqui para o Espírito Santo. Então muitas aves que não foram testadas, mas entraram nesses registros, provavelmente estavam com a gripe aviária. Muitos, a maioria dos casos, não puderam ser testados, por limitações mesmo da logística do serviço veterinário oficial. Ele não deu conta de testar todas as aves que apareciam com sinais clínicos. Então qual que é a nossa posição? Qual que é a nossa interpretação? Os 30 réis, os esternídeos que apareceram com sinais clínicos neurológicos ao longo dessa primeira onda, que foi entre maio e julho, para a gente eles eram positivos, mesmo sem teste. Porque não tem por que não ser, tem todo um contexto que a gente vai explicar mais adiante. E outras aves que apareciam com sinais clínicos neurológicos poderiam ser ou não casos positivos para a gripe aviária de alta patogenicidade. Os que foram testados a gente sabe que foi positivo e os que não foram testados a gente nunca vai saber. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Então se determinada unidade federativa começa a encalhar centenas de aves em um curto espaço temporal, o sistema veterinário oficial não vai dar conta de testar cada indivíduo. Então, nesse sentido, a análise dos sinais clínicos, a interpretação deles vai ajudar muito. Não só os sinais, mas todo um contexto. Então, a gente está falando de sinais clínicos, neurológicos. Estes são os primeiros casos que nós recebemos. Foram 2 30 réis que já chegaram do ambiente natural com sinais clínicos, desenvolveram após um dia de internação, mais ou menos, 1 ou 2 dias de internação. E esse Atobá estava com a gente desde janeiro. E ele contraiu dos 30 réis e começou a manifestar também. Então, não são imagens bonitas de se ver. E na nossa casuística não são comuns, porque existem locais de outros estados que relataram que recebem aves com sinais neurológicos toda semana. Como para nós não era uma casuística muito comum, isso já deixou a gente um pouco mais alerta.
A gente tinha sido treinado pelo Serviço Veterinário Oficial alguns meses antes e a gente desconfiou, né, que poderia ser a gripe aviária. Isso deixou a gente já de guarda levantada, né? Nas semanas seguintes, após a interdição do nosso centro, começaram a aparecer novos casos, né? E a gente ofereceu e instalou, começou a operacionalizar uma segunda unidade, um quarentenário, para auxiliar o governo no atendimento a essa demanda cada vez maior. Já estava sobrecarregando, né, todos os serviços públicos. Tem um caso interessante, foi um dos primeiros também, ó. Esse 30 réis, ele rodopiava, né, ele girava em torno do próprio eixo. A gente não observou isso novamente depois. Tá bom? Então é um caso que chama bastante atenção, é bem interessante, caso alguém encontre um animal com esse sinal clínico também. As penas arrepiadas, né, desse capuz, desse chapéu, também é bem característico. Essas são imagens bem interessantes, porque não se repetiram depois. Algumas aves simplesmente tinham ataxia, incoordenação ou a cabeça pendente, né, sem manifestar tremores ou pistótono, né, nada assim. Então, para a gente são suspeitas, ainda assim. Muitas aves tinham meneios cefálicos constantes. Você vê que o animal está em sofrimento. Esse reflexo de deglutição também é bem interessante. Muitas aves tinham. Essa aqui é uma ave que a gente manteve em observação porque a gente tinha esperança de que ela não tivesse positivo. Era um filhotão, né, sem saído do ninho. Porém, acho que no dia seguinte ele começou a manifestar os sinais clínicos neurológicos. Se não me engano, ele foi a óbito antes que a gente pudesse fazer eutanásia. Então é uma doença muito severa, né, com a progressão muito rápida. E esse é um caso de um animal, tá vendo que ele está com dificuldade em se manter em estação, com a cabeça pendente. Ele está tentando recuperar as forças, né? Ele está tentando não aparentar fraqueza. Mas a doença é mais forte do que ele, né? Infelizmente. Gente, ele tá com um pouco de diarreia. A asa esquerda tá crepitando. Tá até um pouquinho mais caída, ó. Acho que agora vocês vão conseguir ver. Tá crepitando a asa esquerda. Tá com esse arrepio aqui assim, que normalmente os que eu tenho pego com a gripe ficam arrepiados. Mas ele consegue se manter em pé ainda. Bem, vou aferir a temperatura dele agora. Aí, ó, tá aqui, eu falo pra vocês aqui, Esse é um caso interessante de uma gaivota de cabeça cinza, que ela não conseguia voar. Tem uma gaivota aqui, ó, doente também, E nesse primeiro momento, quando a gente recebeu o vídeo, né, poderia ser qualquer outra causa. Não era um animal que estava no grupo de risco, a princípio. Não tá conseguindo. E esse vídeo é de um munícipe. E as comunicações chegaram até o Serviço Veterinário Oficial, mas quando os representantes do governo, não sei quem foi na verdade, mas quando os representantes governamentais chegaram na praia, o animal já tinha se evadido. Então ele não foi recuperado. Alguns dias depois, poucos dias depois na verdade, nós recebemos outro exemplar da mesma espécie em um município onde a gente estava, que é bem distante desse, do vídeo. Provavelmente não era o mesmo indivíduo, mas o nosso ele chegou com fraqueza, não chegou com sinais neurológicos aparentes, foi eutanasiado, teve amostras coletadas e deu positivo. Então o animal necessariamente ele não precisa estar manifestando sinais neurológicos para ser um animal positivo, ele pode estar só com dificuldade em voar, né, em se locomover. Agora, pelo contrário, o 30 réis deste vídeo é um dos casos mais severos que a gente já teve acesso, assim. Ele estava no ambiente natural,
Aí a gente não sabe o que com essa. Olha só, essa ele gripe não conseguia desvirar. aviária aí, não sei se é Esse é um quadro muito efeito severo. disso. Então a gente não está nem tocando Então a a mão. gente diria mas que esse a gente seria o consegue quadro clássico, ligar. né? Mas na verdade não tem quadro clássico Ela nessa tá tentando epizotia. voar, Cada animal pode mas não manifestar consegue. alguma particularidade, né? Quando ele é afetado pela doença. E esse caso é de um 30 réis que ele despencou do céu. Ele foi em direção ao chão e morreu com impacto. Então isso também é um sinal neurológico, né? O animal ele perdeu a capacidade de navegação, de se localizar, e ele voa em direção ao solo. Muitos casos também eram de aves à deriva. Elas não conseguiam decolar da água. Então nessa sequência de vídeos aqui nós estamos vendo dois indivíduos. Um 30 réis de banda e um 30 réis real. Foi feito pelo Salvamar, do município de Vila Velha. A nossa orientação, e eles seguiram corretamente, é que não encostassem na ave, né? Não resgatassem as aves, porque eles não estavam com equipamentos de proteção. É uma doença que tem uma letalidade acima de 50% para o ser humano. Então a gente não quer que ninguém se arrisque, né? Esse ponto. Então, esses animais, infelizmente, ficaram aí e foram a óbito. As outras aves estão Mas preservando a vida humana, que é prioritária nessa situação. Outras aves já apareciam já mortas também à deriva. A gente recebia o vídeo das pessoas. E isso indicava, né, um evento de mortandade em massa que estava acontecendo nas ilhas, onde os 30 réis se aglomeram para se reproduzir, aqui na costa do Espírito Santo. Então isso, aí uma ave morta, isso em Vila Velha. E aqui a gente tem outro vídeo de uma ave morta na costa aqui do município de Vitória. Então isso nos leva à segunda característica, né, do evento que a gente tem que observar, que é a mortandade atípica. Então se a gente tem uma quantidade de aves marinhas morrendo, né, que não é compatível com a série histórica, a gente começa a desconfiar também, a gente começa a associar, relacionar e montar o caso de que possivelmente a gente esteja lidando com um surto de gripe aviária, mesmo que você não tenha o diagnóstico desses casos. A maior preocupação é com as aves necrófagas, que elas podem contrair o vírus, né? E elas têm uma capacidade de adentrar no continente, e elas podem transmitir, né, futuramente para as aves terrestres. Então nós contribuímos com os esforços, né, cooperações articuladas pelo governo, pelas prefeituras, para recolher carcaças das aves nas ilhas, na tentativa de reduzir, né, o material infectante no ambiente natural, tanto para proteger as colônias, proteger as aves que ainda estavam vivas em atividade reprodutiva, quanto para reduzir a ingestão de carcaças contaminadas pelas aves necrófagas, né? Essa é uma estratégia que a gente acredita que teve algum efeito benéfico, a gente não acredita que foram esforços em vão. A temporada conseguiu encerrar, pelo menos nas Ilhas Itatiais e Vila Velha, e as aves conseguiram, né, as últimas aves conseguiram criar seus filhotes até o mês de agosto de 2023, segundo informações dos pesquisadores que trabalham nessas ilhas. Outra situação que deve ligar o nosso alerta é a presença dessas aves em locais que elas não deveriam estar ocorrendo. Então, logo no início da epizotia, a gente contribuiu resgatando uma ave dentro do Tribunal Regional Eleitoral, né, na capital, na região totalmente urbana. O animal entrou no estacionamento do prédio, então não faz sentido, né? O 30 réis ele nunca ocorreria aí, naturalmente. A 30 réis no meio da rua, no meio da população, demandando resgate, né? O projeto de monitoramento de praias da Petrobras foi muito gentil em direcionar esforços para o resgate dessas aves em locais que não são praia, que normalmente não entrariam no escopo, né, desse programa. Aí, ó. Então, Rapaz, essa reação várias aí, a vida organizações, voar, mas né, ela não consegue além não, do tá IPRAM, tremendo contribuíram, fazendo mais do que obrigação, ajudando a atender esses casos. Principalmente porque quando a ave ela entra, né, na região urbana, nos bairros, é quando a população, quando os munícipes, né, eles estão mais expostos. E muitas pessoas não estavam acompanhando, não tinham conhecimento desse problema da gripe aviária. Então, em várias situações, as pessoas manuseavam as aves sem luvas, sem cuidados, né, achando que estava ajudando. E, na realidade, a nossa preocupação principal é sempre a saúde humana nesses casos.
né? Então, Essa é a nossa reação, maior quando a gente preocupação chega era perto dela, direcionar ela vai voar. o Não chega muito perto, não, o que eu sei que serviço sabe. de vigilância epidemiológica da Sabe, tem. Secretaria de Saúde para entrar em contato com essas pessoas, Ó. para monitorar a saúde delas nos dias seguintes, né? Mas a ave é essa aí, ó. Esse outro caso é interessante, que esse 30 réis ele apareceu a 10 quilômetros da costa, nos alagados do Mestre Álvaro, né? Uma montanha que tem aqui na região metropolitana. Ele foi registrado por Clube de Observadores de Aves. Pessoal, ó, a gripe Esse aí, outro ó. caso também é impressionante, porque é uma ave que ela está dentro de um rio, né? Ela caiu na água, não conseguia sair, é um rio de água doce. A pessoa fez esse registro e a gente conseguiu identificar a espécie, né? É um 30 réis de bando, você pode ver, apesar da resolução do vídeo. Esse outro caso, a ave apareceu a uns 5 quilômetros da costa, em um bairro do município de Cariacica. Né? Esse foi um dia de sobrecarga dos serviços de recolhimento, e aí o IPRAM também, nesse momento, né, a gente não faz o recolhimento das aves, mas nesse momento a gente prestou esse apoio pensando realmente na saúde pública, né? Aí, Oristano, em frente o IDAF mesmo. Acho que ela veio procurar socorro aqui, ó. Aí. Tá rodando, tadinho. E é do mar. O IDAF é o nosso serviço veterinário oficial, só para melhorar o entendimento. Esse 30 réis real, ele apareceu a uns 5 quarteirões da praia, em um condomínio onde residiam profissionais do IPRAM e do Instituto Estadual do Meio Ambiente, aqui do estado. Uma coincidência terrível. E esse bairro também, a Praia da Costa, relativamente perto do mar, mas não era encostado na praia, né? O animal foi resgatado e mantido aí até o recolhimento. Essa ave apareceu próximo ao Morro do Moreno, por ela entrou na região florestada, né, do morro. E aí, outro 30 réis em uma área urbana. Esse caso é interessante. Foram 2 30 réis, dessa foto e dessa. São indivíduos diferentes, em 2 dias diferentes. Esses animais, esse segundo principalmente, ele interditou o aeroporto. Então, por alguns momentos, os voos foram impedidos até que o animal fosse removido do local. E nós não podemos deixar de mencionar os casos que foram descartados, né? Então, alguns casos que poderiam ser compatíveis com a gripe aviária, mas na verdade não eram. Esse biguar, ele não tinha gripe aviária, ele foi testado e deu negativo. Ele morreu por parasitismo, tá? Ele estava altamente infectado por nematóides e estava morrendo aí por causa disso. Essa coruja buraqueira tinha fratura craniana, ela deu negativo no teste. Acabei de achar um bichinho aqui, eu acho que tá meio doente. Não sei o que ele tem. Tá meio jururu, deixa eu ver se ele não me beliscar. Então nós temos aqui um cidadão que certamente ele não conhecia os riscos, né, de contrair a gripe aviária. Está manuseando o animal sem nenhuma proteção, um animal debilitado, ave marinha, um grupo de risco, né, que poderia gerar um grande problema para ele. Felizmente o animal ele foi testado, ele foi a óbito e foi testado, deu resultado negativo. E assim como os pinguins de Magalhães, né, ele representa a mortandade natural de algumas aves oceânicas, quando a gente tem um evento de ciclone, que era exatamente esse caso, né, que faz com que alguns animais mais fracos encarnem. Então ele foi a óbito com alguns espasmos de hipoglicemia, de esforços agônicos finais, e gerou uma dúvida, e por isso ele foi testado e deu resultado negativo. O próximo vídeo, ele não ocorreu no Espírito Santo, mas eu estou colocando aqui como exemplo uma morte natural dos pinguins de Magalhães. Aconteceu exatamente a mesma situação no sul do Brasil, nesse caso, né, em outra instituição. O pinguim ele gerou dúvidas, foi testado e deu resultado negativo. É muito importante falar desse caso dos pinguins, porque a gente trabalha com eles há 13 anos e a gente já viu muito pinguim morrer. Às vezes as pessoas chegam entregando os pinguins morrendo, se debatendo, conforme esse vídeo que acabou de passar. E eles, não só quando eles estão morrendo, mas em outras situações, eles fazem muitas movimentações com a cabeça que chamam a atenção.
e podem ser confundidas com sinais neurológicos. Então, vou tentar mostrar alguns outros vídeos anteriores de outras situações que não foram nesse ano de 2023, tá? Na episódio da gripe aviária, mas para explicar como os pinguins podem movimentar a cabeça de maneira natural em contextos diferentes. O pinguim é uma ave que ela se expressa movimentando a cabeça, né? É natural da espécie. Nessas imagens aqui, nós estamos vendo um pinguim bravo. Ele está nervoso, porque ele não gosta da aproximação humana e não tem nada de patológico nisso. Essa outra movimentação aqui é um pinguim se espreguiçando. Isso é muito comum. Não acontece o tempo inteiro, mas quem trabalha com pinguim todos os dias já sabe o que é isso. Essa imagem é de um pinguim morrendo, é um pinguim indo a óbito, né? Não é muito comum a gente conseguir esses vídeos, porque normalmente você está tentando salvar o animal, mas nessa oportunidade foi possível fazer o vídeo. Essa imagem é do ano de 2012, então tem mais de 10 anos, e o animal está morrendo por hipoglicemia, hipoproteinemia, hipotermia, né? Ele está em choque. Então, além dessas movimentações com a cabeça, ele também pode bater as nadadeiras, né? As asas. Isso também é um reflexo quando o animal está evoluindo ao óbito. Ó, essa jogada da cabeça para trás é o opistótono, né? É uma imagem terrível, né? Desconfortável. Mas nesse contexto em que a gente está, eu acho que é muito importante para que a gente consiga ter mais segurança, ter diagnósticos diferenciais quando situações como essas forem acontecendo em locais que estão atendendo aves, às vezes até pela primeira vez, né? Sem muita experiência. Tá, então é assim que um pinguim ou uma ave marinha costuma morrer. Assim como nós vimos há poucos minutos, né? O vídeo do bobo, pufinos, e do outro pinguim lá no sul do nosso país, né? Ainda nesse ano de 2023. Tá? Para quem já atendeu encalhes em massa de pinguins, isso é muito natural, a gente já viu isso centenas de vezes. Esse pinguim ele tinha um espinho de peixe na garganta que não havia sido detectado. Então ele sentia dor e se contorcia quando se alimentava. Aqui no Espírito Santo é muito comum a gente encontrar pinguins com anzol de pesca e mais comum ainda com espinhos de peixe. Tá? Geralmente eles comem o coió, formas ainda juvenis dos coiós, e eles possuem um espinho no opérculo, e esse espinho ele se quebra e se finca no esôfago do pinguim, quando eles estão devorando esse tipo de peixe. Então aqui a casuística é altíssima desses espinhos. Tá? E possivelmente esse pinguim estava com dor. Essa imagem também é do ano de 2012. É uma imagem bem antiga. Então os pinguins eles podem manifestar, né, várias movimentações com a cabeça que a gente não deveria, né? A gente tem que tomar o cuidado de não confundir com sintomas da gripe aviária. Ou na melhor das hipóteses, né, como nós temos que ser cuidadosos, a gente tem que ter a gripe aviária como diagnóstico diferencial, mas antes de sair eutanasiando animais e fazer testagem, né, a gente tem que dar uma chance de deixar os animais em observação, ver se eles vão desenvolver os sinais clínicos, neurológicos. E aí, passado 3 dias, 6 dias, 14 dias, a gente vai falar, poxa, era outra coisa, né? Não era a gripe aviária. Então, por isso que é muito importante ter esse cuidado com os pinguins. Já esses pinguins, eles estão dormindo, estão cochilando com a cabeça pendurada. Tá? Eram animais que estavam em pé, estavam ativos, embora o estado de saúde muito ruim, né? Mas esse é um comportamento natural também. Então eu espero que com esse vídeo o IPRAM tenha conseguido auxiliar, prestar um serviço valioso para que outras instituições no futuro, ou ainda esse ano, talvez, consigam lidar com eventos de mortandade em massa de aves em surtos de gripe aviária de alta patogenicidade. E um segundo objetivo desse vídeo também é proteger os pinguins de Magalhães, que podem encalhar ainda nessa temporada ou nos anos vindouros, né, de interpretações erradas que os levem à eutanásia, como se eles fossem suspeitos para a gripe aviária. Tá?
qualquer dúvida. E como nós pudermos contribuir, trocando experiências, informações, tá? Nós estamos à disposição para ajudar a todos.